que nem a garrinha do Xiri. Todo mundo, vai. A garrinha, por favor, a música agora, maestro. Pro lado e pro outro, Silvio, vai. Meu nome? Meu nome é Ney. Doutor Marildo Ares, comedor de... Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Pessoal que já tá vindo aí, já tá frequentando, né, o canal, que já frequentava lá meu blog, né? Tá, todas as inscrições estão aí no canal. Também quem quer saber mais sobre mim, né? Tá tudo lá, né? Enfim, ficar colocando currículo Lattes aqui, ou sei lá o que, enfim, é um pouco cansativo, né? Então eu vou falando, tá tudo, em tudo que é descrição tem ali, né? Tem referência ao que eu faço e tal, eu sou professor, eu sou doutor e tal, enfim, daí, né? Dane-se, tem um monte, né? Então, enfim, mas a questão formal tá nessas partes aí, no meu site, em outros lugares e tal, não é difícil de achar para quem se interessar um pouco mais, um pouco sobre a trajetória minha, né, intelectual, enfim, nem tanto de vida, que eu não falo tanto da minha vida, mas tá por aí, né? Então procura, né, quem tem interesse, né? Ou quem quer saber, no caso, né? Quem é esse cara que tá falando essas coisas, né? Então tá tudo por aí, tá tudo dentro do próprio canal, né? Ou quem tá no podcast tem os links também, então, enfim, nada, não tem nada escondido, né? Só não vou ficar, né, toda hora me apresentando, que eu acho a perda de tempo. Na verdade, acho que eu nunca me apresentei, eu sempre me apresento no máximo dessa maneira, não me apresentando. Então isso aí sou eu, tá? Isso aqui é uma forma minha, né, de me apresentar. Fugindo, né, um pouco. Que é muito chato essa coisa toda de YouTube, desse formato, né, internet, formato YouTube. Eu não tenho editor, né, nem quero ter, só se alguém botar um Pix bem caro aí pra mim, tem um Pix nas descrições. Bota um Pix bom que eu boto um editor aqui, de repente a gente faz uma coisa mais padrão, né? Mas sem editor e sem tempo para editar, a gente faz do jeito que dá, né? Então eu tô seguindo aqui a playlist que ainda tá inicial, né? O terceiro vídeo dessa playlist. Tem outras, né? Que todas as outras playlists tem bem mais vídeo, né? Então eu tô só seguindo aqui o que é o primeiro capítulo da minha tese, né? Que ainda vai ser publicada lá na UF e tal, tese em literatura comparada. Então eu trabalhei um pouco a teoria da história, né, a história da historiografia com Paul Ricoeur a princípio, né, nesse primeiro capítulo, e eu vou aqui, enfim, continuando, né, como é que a história é colocada à prova, né, a partir do testemunho, né, o testemunho é que vai provar, é que vai dar validade de verdade ou não, né, ao relato historiográfico. Isso está dentro do contexto das discussões do Paul Ricoeur, depois que apareceu a meta-história do Hayden White, né, uma série de relativismos e tal que ele acaba colocando dentro da história, quando coloca tudo de uma maneira meio formal, né, são artifícios linguísticos, e não necessariamente a história estaria tão preocupada, né, com determinados conteúdos de verdade, né. Esse pelo menos é o debate inicial. Hayden White, enfim, vai tentar se desvencilhar dessas críticas que faziam a ele e tal. Eu até vi um livro recente que lançaram, se eu não me engano, em espanhol, que é Ética e História. Enfim, ele vai tentar depois construir toda uma estrutura de resposta, né, como ele, na época do debate do revisionismo a respeito do Holocausto, né, na década de 70, essa posição relativista dele acabou sendo um ônus intelectual para ele, né? Um ônus público, né? Ele acabou ficando um pouco queimado nisso. Então tem um debate com o Ricoeur, que é um debate relativamente... tá dentro do livro, né, da memória, a história e o esquecimento, não é um debate tão público, né? O debate, acho que foi mais acirrado, foi o debate com o Carlos Ginzburg, que realmente é muito bom esse debate. Eu vou trabalhar aqui na continuidade dessa playlist esse debate entre o Hayden White e o Carlos Ginzburg. E também se teve uma querela, né, entre os historiadores, né, a controvérsia dos historiadores em 1988, né, ele faz alusão, né, disso aqui na Memória, História e Esquecimento. Paul Ricoeur faz alusão a isso, né. Ela colocou essa querela em lados opostos, tanto Habermas
quanto respeitados historiadores do período nazista, diante de questionamento sobre a singularidade do nazismo, seus possíveis laços com o stalinismo e a própria continuidade do sentido de comunidade alemã após a catástrofe, fato que colocou à prova o conceito de totalitarismo de Hannah Arendt. Coloca em prova, né? Coloca em prova, não colocou em prova, continua colocando em prova, né? Essa suposta similaridade entre o nazifascismo e o stalinismo, né? Ainda é uma situação que realmente não está fechada ainda, né? Do meu ponto de vista, apesar de que os negadores do Holocausto provavelmente perderam, né? Provavelmente perderam, mas isso é uma questão muito difícil, né? Porque você pode, né, de fato, né, houve o Holocausto, né, houve Shoah, houve Auschwitz, houve tudo isso, né? A Alemanha fez todos os deveres de memória, né, de culpa, de realmente tentar, né, um trabalho de memória para esses erros do passado não se repetirem. Mas o problema também é esse enfoque um pouco positivista, né, que acha que a história vai se repetir tal como foi no passado, né? E a Alemanha hoje é a bucha de canhão da OTAN, né? A Alemanha hoje é a bucha de canhão aí, que na verdade é o sustentáculo da troika, né? Dessa grande estrutura de livre mercado que é a União Europeia, e que patrocina, né, ou sustenta essas guerras no Oriente Médio, no norte da África, e que acaba trazendo essa multidão de refugiados. Ou seja, a Alemanha continua sendo produtora de genocídios, apesar de não ser mais um genocídio judeu, né? Então, coloca à prova, né, ver a Alemanha hoje colocar à prova a própria União Europeia como vassala dos Estados Unidos, né, vassala da OTAN, vassala do Império Britânico, da City de Londres, né, de Wall Street, colocar à prova todo esse trabalho de memória que eles fizeram no passado, né? Porque não é um papel progressista, eu acredito, né, que a Alemanha hoje exerça. Mas, enfim, no tema específico da Shoah, né, do Holocausto Judeu, de fato a narrativa ganhou, né, e é muito justo que tenha ganho, né, o reconhecimento que houve um Holocausto, né, ao contrário do que o pessoal na década de 70, 80 queria negar. Então o Hayden White acaba, né, pelo certo relativismo que ele tinha, por entrar nessa coisa aqui de uma maneira um pouco torta. O Ricoeur vai fazer lá as admoestações e vai tentar mostrar aonde que está o ponto, nessa imensa discussão, aonde está o ponto que seria a prova de verdade do Holocausto, né? A prova de verdade que o Holocausto existiu. Isso, no fim, aqui do que eu tenho para dizer, né? A gente chega lá, mas aí eu vou mostrar, né, onde está essa prova de verdade a partir do Paul Ricoeur, mas a princípio retomando o que eu estava trazendo aqui no outro vídeo sobre os jogos de escala, né? É o seguinte, é um problema que acontece, é o Louis Mink, né? Ele escreveu um livro chamado Narrative Form as a Cognitive Instrument, né? A forma narrativa como um instrumento cognitivo. E esse Louis Mink achava catastrófico, né, que se o senso comum um dia viesse a confundir a história com a ficção. A historiografia ela fica tão sofisticada, né, com o passar do tempo, tão próxima à forma romanesca, que esse risco seria um risco real, né, o factível. É isso que o Mink vê, só que ele não vê meios de tentar instrumentais teóricos, né, epistemológicos, para poder abordar a narrativa historiográfica de tal maneira que fique mais claro de que forma a história não é uma ficção, né? E de certa maneira isso vai corroborar a posição do Paul Ricoeur, né, quando o Paul Ricoeur vai sim trazer as ferramentas teóricas para poder justificar, dizer não, a história tem sim o seu próprio caráter de verdade, né, sua própria constituição de verdade, que não é representação artística, mas é representação historiadora. Está no primeiro programa, né, são 3, esse aqui é o terceiro. O primeiro programa é sobre representação historiadora, o segundo sobre os jogos de escala, que é mais ou menos como isso estava funcionando ali na análise do Fernando Brodel, que o
o Riquer vai fazer tanto no tempo narrativa como na memória, história e esquecimento. Esse é o segundo programa. Nesse terceiro, retomando um pouco isso, né? Ou seja, você tem uma representância historiadora. E ele, para poder abordar essa representância historiadora, ele vai buscar, né, toda a historiografia a partir dos análises, do início dos análises até a terceira geração, e tentar ver ali quais são os instrumentais, né, que fazem, que dão, né, características específicas à narrativa historiográfica, diferentemente da narrativa ficcional, né? Quem quer ver com detalhes isso, que vejam os outros programas, as outras coisas que eu gravei, né? Não vou voltar a isso, mas você tem essa coisa, né, que o Mink fica, né, perplexo, fala, não, a história está de um jeito que daqui a pouco está todo mundo confundindo história com ficção, isso aí não pode ser, né? O Riquer vai trazer esses componentes epistemológicos para dizer que não, a escrita historiográfica tem a sua especificidade, e também um componente aí praticamente existencial ou quase existencial, quando ele fala a respeito do testemunho, né? O testemunho, esse ser, né, que vai aparecer e vai ser quem viu, né, quem testemunhou a história, né, e ele vai ser o capaz de dizer a verdade sobre a história, sobre o que de fato aconteceu, né, do que aconteceu realmente. Então, nessa briga, né, nessa debate do Riquer, né, com o Hayden White, ele vai se expressar dessa seguinte maneira. Eu vou ler um trecho aqui da História, Memória e Esquecimento. Na mesma medida em que é legítimo tratar as categorias profundas do imaginário como matrizes comuns à criação de intrigas romanescas e a intriga historiadora, como atesta seu intercruzamento na história dos gêneros no século XIX, torna-se urgente especificar o momento referencial que distingue a história da ficção. Essa é a tarefa, né, que ele se propõe, né, epistemológica no caso, né, que o Riquer se propõe. Ora, essa discriminação não pode ser feita sem sair do âmbito das formas literárias. De nada adianta então esboçar uma saída desesperada recorrendo simplesmente ao bom senso e aos enunciados mais tradicionais a respeito da verdade em história. É preciso articular pacientemente os modos da representação, como o historiador representa, né, com os da explicação-compreensão, ou seja, como ele procura se fazer compreender e explicar, né, o que ele está escrevendo, e através desses, ou seja, nesse entrecruzamento da explicação, compreensão e a representação, e através desses com o momento documental e sua matriz de verdade presumida, a saber, o testemunho daqueles que declaram ter se encontrado no local onde as coisas aconteceram. Nunca acharemos na forma narrativa enquanto tal, essa crítica é direta ao Hayden White, né? Nunca acharemos na forma narrativa enquanto tal a razão dessa busca de referencialidade. Esse trabalho de reunificação do discurso histórico considerado na complexidade de suas fases operatórias está totalmente ausente das preocupações de Hayden White. Assim diz o Riquer, e quando ele fala daqui das fases operatórias, né, da elaboração do discurso historiográfico, é claro que é uma alusão ao Michel de Certeau, né, na operação historiográfica, ou seja, uma forma um pouco bem mais, né, sofisticada de trabalhar o fazer, né, o ofício do historiador, né? Eu acho que de repente, né, esse texto, esse artigo, esse ensaio aí do Michel de Certeau, Operação Historiográfica, quase que pode servir como um apêndice, né, como um anexo, como uma continuidade ao ofício do historiador do Mark Bloch, né, de tão importante que é esse texto, assim como o livro do Mark Bloch, né? Ler os dois em continuidade, né, como uma atualização, né, como uma amplificação, né, das coisas e tal. Então isso é bem importante. Então vamos colocar aqui, né, o finzinho, foi o texto que eu escrevi, né, porque na verdade depois começa toda a discussão com o Carlo Ginzburg, é uma discussão cabulosa, e isso aí eu vou
em outro momento, né? Enfim, vai exigir até mais de mim, exigir de quem também está ouvindo, está assistindo, porque é uma coisa bem maior, né? Então vamos deixar para um pouco depois. E vai ser até interessante, né? Que agora eu estou falando da questão do testemunho, dessa primazia do testemunho a partir do momento que existe o Holocausto, né? Como é que o testemunho aparece aí como protagonista, e a história do documento, né? Acho que é o próximo programa que eu vou fazer dessa série, que é como a história do século XIX tratava os documentos no entrelaçamento, no cruzamento, numa série de... numa amizade mesmo que existia entre os historiadores franceses e alemães, né? Apesar, né, das rivalidades, né? Você tinha uma troca cultural muito interessante ali entre a França e a Alemanha. Eu trouxe isso num texto escrito que está no meu blog, mas eu vou também trazer isso em vídeo, né? Então fica esses dois momentos, né? O momento testemunho e o momento documento, né? Documental. O momento documental seria o momento do século XIX, o momento testemunho, o momento do século XX, vamos colocar em linhas gerais. E ao mesmo tempo, ou seja, em dois vídeos, né? Que vai ser esse o próximo, e os dois primeiros, como é que o Paul Ricoeur vai caracterizar a representância historiadora, né? Então tá interessante assim de dois em dois, para depois eu entrar, né, nessa parte mais polêmica, que é o debate Hayden White, Carlo Ginzburg, como entra, né, nisso o François Hartog, né, no Espelho de Ulisses, também entra no meio desse debate, né? Porque você está lidando sempre, né, com essa fronteira fluida entre história e ficção. E é curioso, né, chegar nessa fase mais avançada do debate teórico a respeito da escrita da história, como é que o testemunho vai adquirir essa proeminência, né, ou esse caráter, esse valor de verdade. Mas na apologia da história, o Mark Bloch está dizendo, não, ele está usando o testemunho também como exemplo. A gente desconfia do testemunho, porque foi uma pessoa que está falando, né? Então a pessoa tem seus interesses. E o documento, a princípio, não teria um interesse, o documento seria impessoal, seria uma coisa burocrática. Então os historiadores anteriores não questionavam os documentos de uma forma suficiente. Se é que questionavam, talvez, mas questionavam sim, né? Mas não da maneira aguda, né? Da maneira incisiva, que depois o Mark Bloch vai fazer. Ele vai colocar, né, o documento e o testemunho no mesmo patamar. Então, tal como tem que existir uma crítica do testemunho, uma crítica da pessoa que viu, das falhas que existem nessa visão pessoal, também tem que ter essa crítica ao documento, porque também alguém escreveu o documento e você tem uma série de interesses ali colocados, né? Então, a partir dessa crítica radical ao documento, que tem como pano de fundo já uma crítica tradicional ao testemunho, aí que vai surgir aí a história problema, né? na história dos análises. Então é curioso como no Ricoeur o testemunho aparece quase como um deus ex machina, né? Uma coisa assim para salvar, sendo que ambos são questionáveis, né? Você não tem uma primazia de um sobre o outro, né? Do documento sobre o testemunho, do testemunho sobre o documento. Mas ali no caso da Shoah, né? Do revisionismo histórico, vai virar uma bandeira. Não, calma aí, nós temos os testemunhos, nós temos os sobreviventes. Então também é válido ali, pelo menos para um caso específico. Então eu vou terminar aqui, né, com... Aí já foi a escrita minha, né? Vamos lá. Tá? Eu explico, né? Porque aí conclui isso que eu estou falando e eu explico um pouquinho. A Shoah, segundo o Ricoeur, estaria na fronteira... Desculpa, tem um caminhão aqui violento passando agora. É complicado. Bom, vamos lá. A Shoah, segundo Ricoeur, estaria na fronteira entre a experiência e o discurso, onde se apresentam os limites internos sobre as representações do acontecido e os limites externos, isto é, a emergência de um acontecimento que não pode não ser dito, relatado, narrado. Diz o Paul Ricoeur, né? Abre aspas, A História, a Memória e o Esquecimento, livro, na edição de 2007. A tropologia de Hayden White não poderia deixar de ser arrastada pelo vendaval. Ou seja, em todos esses debates, né, sobre, né, o acontecido e tal, os limites, tudo mais,
essa tropologia, essa coisa de pegar, né, de sobrevalorizar as formas narrativas, acabou levando essa armadura teórica do Hayden White, né, para o meio do vendaval, né? Ela ficou flutuando. Talvez o Hayden White teve como tarefa depois tentar reorganizar. Passou o vendaval e teve que reorganizar tudo que ele fez. Não sei até que ponto ele foi bem sucedido, né, que é um debate que continua. Paul Ricoeur descobre sobre o livro de Saul Friedlander, provando os limites da representação, né? Probing the Limits of Representation, que diz que tal acontecimento nos limites, né, a Shoah, né, o acontecimento dos limites, traz seu caráter moralmente inaceitável, mesmo de uma ofensa pessoal. A crítica a um suposto realismo ingênuo feito pelo chamado pós-modernismo está em seu apogeu no período em nome da polissemia em abime do discurso, da autorreferencialidade das construções linguísticas que tornam impossível a identificação de toda e qualquer realidade estável. Como este pós-modernismo poderia responder às seduções do negacionismo? Isso obriga a um recuo de Hayden White, onde ele chega a admitir as aporias de seu pensamento, né? Depois ele vai tentar, né, se justificar frente aos questionamentos, como a indistinção entre enunciados factuais e relatórios narrativos, porém para introduzir a noção de narrativas competitivas, ou competitive narrative, né, que é o termo que o Hayden White usa, segundo a qual nenhum dado factual pode arbitrar sobre a linguagem, já que esta é quem determina os fatos. Os fatos já são fatos de linguagem, todos os fatos são fatos de linguagem, ou seja, é quase como se a história não existisse, né? Mas existe só a linguagem que relata essa história, né? White parece acusar o golpe, porém retorna afirmando com ainda mais veemência suas antigas ideias. Todas as distinções se rompem entre o verdadeiro e o falso, factual e imaginário, figurativo e literal. Contra isso, Ricoeur diz que Auschwitz se encontra tanto na memória individual quanto na coletiva. Mesmo sem tê-lo visto, um fato quase representável nos coloca com a obrigação moral de também sermos testemunhos de sua história. Contudo, não se trata de um realismo ingênuo, o de Ricoeur. Auschwitz é a oportunidade da obrigação moral, portanto crítica, de se retomar o passado, por mais que este esteja estilhaçado entre as vozes de vítimas e algozes, sobreviventes e espectadores. É a oportunidade de se reatar, apesar de tudo, o vínculo da história com a realidade. Então, mesmo não tendo vivido, né, o Holocausto, não tendo vivido sob o nazifascismo, não estando na Alemanha, né, como um judeu, etc., Auschwitz acaba aparecendo como uma obrigação moral do historiador de resgatar esses relatos, né, de resgatar esses testemunhos e dizer sim, né, que a barbárie aconteceu, né, que o irrepresentável, a categoria meio esquisita, né, também aconteceu. Eu lembro aqui também do professor Seligman Silva, né, Márcio Seligman Silva, acho que ele é da Unicamp, se eu não me engano. Ele faz uma série de comparativos, né, entre o testemunho latino-americano e o testemunho alemão, né, do Shoah. Ele vê de uma forma um pouco depreciativa, né, eu acredito, o testemunho latino-americano, né, ou não coloca numa situação que seja tão válida, né, como se os alemães, né, tivessem sofrido os maiores horrores, feito, né, as maiores atrocidades, e também sofrido, né, as maiores atrocidades, vivido o maior horror da história, como se aqui no nosso continente não tivesse nada comparável, né? Então você tem essa noção de irrepresentabilidade, né, de incomparabilidade de Auschwitz, qualquer outro fenômeno humano, né? Aí você vê os males do colonialismo. O colonialismo é bom especificar, né? O colonialismo mesmo no século XIX, como ele adquire características terríveis, né? Como vai adquirindo características terríveis quando a Inglaterra vai criar as companhias das Índias Orientais
e vai fazer tráfico humano, né, e vai industrializar, são tipo multinacionais, né, de comércio de braços, né, de corpos humanos. Então você tem todo horrores, né, horrores que se multiplicam, né, genocídios que se multiplicam em várias escalas, em vários lugares. Então é muito complicado você falar de uma incomparabilidade, uma irrepresentabilidade, uma singularidade de Auschwitz no mundo com tantos problemas. Você vê também quantas pessoas morreram, né, na Guerra Patriótica da União Soviética, lutando contra os nazistas, quantos chineses morreram, lutando contra os japoneses também durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos também morreram ali. A Hiroshima e Nagasaki também se esquece disso, né, como se houvesse só Auschwitz, né? Então é como se toda essa teoria do testemunho, né, toda essa coisa piedosa a respeito do testemunho não fosse um eurocentrismo às avessas, né, de novo colocando o pensamento eurocêntrico, a vivência eurocêntrica, os traumas eurocêntricos, no caso, no centro do mundo, né? Isso é uma coisa muito problemática. Provavelmente a gente volta a isso aí numa outra situação, né? Tá, então é isso. Então o testemunho numa situação limite como Auschwitz é alguém que vai dizer a verdade, apesar de todos os problemas que existem, né, na crítica ao testemunho, né? E vai ser o testemunho que vai decidir a parada na época em que havia esse questionamento sobre o Holocausto judaico, né, na Alemanha, né, da Segunda Guerra, na Alemanha nazista, né? Tá certo? É isso. Um abraço aí. Curte, né, o momento YouTube, né, aquela coisa chata, né? Quem tá também no Spotify, quem tá em algum outro player desse aí, curte, pô, bota estrelinha lá, né, comenta, entendeu? Quer falar comigo, tem um e-mail aí, entendeu? Ou comenta em algum lugar, né, que eu não sei como é que funciona nessas coisas de streaming. Ou e-mail, comenta pelo e-mail, ou passa um pix pelo e-mail, né, dá uma força. Tá ficando interessante o canal, né? Tem muita situação aqui interessante, assuntos diferentes, né? Bem diferente, né? Nada muito usual, né? É uma mesa farta, né? Aqui não tem feijão com arroz, não tem aquela repetição, né? É muito bom comer PF, né? Eu gosto de comer PF, né? Mas o PF acaba sendo muito repetitivo. Aqui é um self-service ou é um restaurante com cardápio variado, né? Então, pô, né? Quem queira reconhecer um pouquinho do trabalho aí, que ajude, né? O comentário já é um reconhecimento, né? O Pix ajuda aí, de repente, tomar um cafezinho na esquina, né? Que é legal. Cafezinho pós-aula. Valeu, gente. Obrigado. Beijo pra todo mundo aí.